graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar? O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Pois bem, amados, aqui nós temos esta grande cena, este grande acontecimento, que João testemunha, porque no capítulo 4, ele disse que foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Pois bem, então aqui, em Apocalipse capítulo 5, João, ele é um representante da igreja. Ele estava representando a igreja. Então, quando João, ele ouviu um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Porque este livro estava na mão de alguém. Era um livro selado com 7 selos. E que livro era esse? Era o livro da redenção. E este livro estava nas mãos de Adão. Quando Adão caiu, o profeta disse que este livro não poderia ir para as mãos de Satanás. Para onde ele deveria ir então? Para as mãos do dono original. E o dono original deste livro é Deus. Então o livro voltou para as mãos de Deus. E este livro era um livro selado com 7 selos. E de acordo com Apocalipse 5, ninguém podia olhar para aquele livro, abrir os seus 7 selos e ler. E logo então aquele anjo bradou e disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João olhou no céu, na terra, debaixo da terra, e não havia um digno. Vê? Nem no céu, nem na terra, e debaixo da terra, ele não viu nenhum digno. Onde estava esse cordeiro? Ele estava na eternidade. Por isso que João não viu no céu. Porque Jesus disse: o céu e a terra passa. Por isso o cordeiro não estava. João não viu no céu um digno, nem na terra um digno, nem debaixo da terra um digno. Onde estava o cordeiro? Estava na eternidade. Então, quando João não viu ninguém digno, ele se pôs a chorar. Enquanto João chorava, veio um ancião e disse: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Naquele momento, João, quem sabe, limpou os olhos, parou de chorar, limpou os olhos, e quando ele olha
para ver este leão, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Ele viu um cordeiro, e aquele cordeiro, ele tinha 7 pontas e 7 olhos. Estas 7 pontas são as 7 eras da igreja, e esses 7 olhos são 7 mensageiros da igreja. Então veja que João, na verdade, não podia ver em seguida um leão, porque ainda era as eras da igreja. Então, ele olhou e viu esse cordeiro. Bom, então alguém vai dizer, então o ancião mentiu, porque ele disse que era um leão e João não viu um leão, viu um cordeiro. Então o ancião mentiu. Não, é porque João estava vendo as eras, mas o ancião estava vendo depois das eras. Então eu gostaria de ir aqui na mensagem intervalo, parágrafo 96. Porque se alguém disser que nós somos falsos por dizer que o cordeiro saiu do trono e que acabou a intercessão, estão dizendo que irmão Branham é falso, não é eu. Não somos nós, estamos lendo a mensagem. Agora dizer, não, mas depois dos selos o irmão Branham falou que o cordeiro está no trono. Então volta a ler a história no começo. Volte a ler a história no começo. Se você ler a história no começo, você vai saber o porquê que depois dos selos, o irmão Branham disse que o cordeiro estava na intercessão. E você vai saber onde esse cordeiro está. Onde ele está agora. Ele disse no parágrafo 96. Ele disse assim, esta mensagem de Goiânia. Agora ele virá por meio de Judá, e o leão é o símbolo da tribo de Judá. Ele tem prevalecido, tem vencido. Quando João voltou para ver onde estava o leão, viu um cordeiro. E isso é algo muito estranho. Esperar ver um leão e encontrar com um cordeiro. Agora o ancião o chamou um leão. Porém, quando João olhou, viu um cordeiro que parecia haver sido imolado desde a fundação do mundo. Como estava este cordeiro? Estava ensanguentado e ferido. Era um cordeiro imolado, porém agora estava vivo outra vez e estava ensanguentado. Oh, gente, como podem olhar este quadro e ainda ficarem em seus pecados? O ancião disse, um leão tem vencido, o leão da tribo de Judá. João olhou para ver o leão e ali vinha um cordeiro sacudindo-se. Estava todo ensanguentado e ferido, porém havia prevalecido. Se podia ver que havia estado numa luta e havia sido imolado, porém agora estava vivo de novo. João não havia visto este cordeiro antes, não temos menção dele. Quando João olhou por todas as partes do céu, não o viu, porém aqui vem para apresentar-se. Note bem, de onde veio? Veio do trono do Pai, onde havia assentado
assentado desde que foi imolado e ressuscitado de novo. Ele ressuscitou e foi à destra de Deus, vivo para sempre, intercedendo. Amém. Foi posto ali para ser intercessor com seu próprio sangue, para interceder pela ignorância do povo. Naquele estou confiando eu. Todavia estava coberto com cloro, o cloro do perdão dos pecados. Então ele estava intercedendo pela ignorância do povo. Durante 7 eras da igreja, ele permaneceu ali, intercedendo pela ignorância do povo. Mas eu pergunto, depois destes selos revelados, alguém tem direito de dizer que é ignorante? Não. Porque o profeta disse, o engano foi nas eras, mas agora os selos foram revelados. Quer dizer, então esses selos sendo revelados, ninguém tem direito mais de errar. Por quê? Porque a luz brilhou. Eles erraram nas eras, porque eles depararam com uma escuridão. Porque eles só tinham parte da palavra. Mas agora, foi a totalidade da palavra. Toda a luz brilhou pela mensagem de Malaquias 4. Monsido, por favor. Eu não sei se está dentro da pasta ou fora da pasta. Então vamos pegar para mim a mensagem casamento e divórcio. Eu vou ler. Porque se alguém disser que nós estamos pregando algo errado, elas estão dizendo que o irmão Brana pregou algo errado. Então, quando o irmão Brana fala das tradições dos antigos, inclusive a sua mãe contava para eles tradições dos antigos, dizendo que quando nós morremos, nós subimos e nos assentamos nas nuvens ali em cima. O profeta disse, e que estaríamos ali tocando nossas harpas. Ele disse, se é assim, todos os músicos deveriam estar conosco. Mas ele disse, isso é apenas tradição dos antigos. Mas agora, os selos têm sido revelados, isto então nos amadureceu. Isso então nos amadureceu, quer dizer, nos tirou das tradições. Porque o que faz as pessoas estarem tão cegas é exatamente as tradições. Porque as tradições invalidam a palavra para o povo. Então a palavra sendo invalidada, o que é que o povo tem? A palavra de um homem. A palavra de um homem, que é o que o profeta diz, no dia que você tomar a palavra de um homem acima da palavra de Deus, aí mesmo você morre. Aí então, as tradições. Aí então, o profeta disse que ele permaneceu no trono intercedendo pela ignorância do povo. E nós sabemos que Lutero foi salvo porque o Cordeiro estava no trono. Que Deus poderia ter matado Lutero se o Cordeiro não tivesse no trono. Mas, por quê? Porque Lutero, ele acendia velas nos seus cultos e rezava o rosário. E ele, na verdade, deveria ser morto.
Mas o cordeiro estava no trono, porque o que Lutero fez, ele fez em sua ignorância, porque Deus não revelou para Lutero que ele deveria apagar as velas, que ele deveria deixar o rosário de lado, que ele deveria fazer isso, não. A única coisa que ele revelou para Lutero, que a justificação era pelo sangue de Jesus Cristo. Foi só isso que Deus cobrou de Lutero, porque foi o que ele foi revelado. Jesus disse então, a quem mais é dado, mais é exigido. Então o cordeiro estava ali intercedendo por Lutero. Bom, quando veio João Wesley já veio com um pouco de luz a mais. Mandou o povo, os luteranos, apagar as velas, deixar de lado os rosários, e virem e se santificarem, e receberem o Espírito Santo. Mas Wesley batizou nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele cria numa trindade de pessoas distintas e assim por diante. Veja, mas o cordeiro estava no trono, e Deus não podia cobrar de Wesley se não foi dado para ele a revelação. O que Deus deu para Wesley foi só santificação pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Foi isso que Deus deu para João Wesley. Quando veio os pentecostais, eles vieram com uma porção a mais de luz, com a restauração dos dons. Mas veja que eles também vieram crendo numa trindade, batizando nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, crendo no Natal 25 de dezembro, dando ceia com pão de padaria, suco de uva e assim por diante. Mas o que Deus exigiu dos pentecostais? Apenas a restauração dos dons. E com isso então, as mulheres se vestiram, as mulheres se santificavam, e foi realmente uma vida mais alta em santificação do que os metodistas. Agora, quando chega na mensagem de Malaquias 4, irmãos, aí está a coisa. Que foi justamente nesse tempo que o cordeiro deveria sair do trono para reclamar sua possessão redimida. Então nós vamos olhar aqui o que disse o profeta. João olhou aquele cordeiro e parecia que havia sido imolado, e notou que estava ferido, maltratado, cortado e sangrando. Foi um cordeiro ensanguentado quem tomou o nosso lugar. Há algo estranho que um simples cordeiro tivesse que tomar nosso lugar? Então, quando João viu esse cordeiro que vinha procedendo de outra parte, até agora nem João mesmo o havia podido ver, porque vinha lá de muito dentro nas eternidades, intercedendo e mostrando que aqueles que vieram a Deus por meio das ofertas de sangue de bezerros e bodes, com substituto, que isto era para eles também, porque todos aqueles que creram nesses sacrifícios apontavam sua vinda, porque o sangue não havia sido derramado ainda, e ele estava para redimi-los também, tal como a mim e a você. Ó Deus, espero que ele esteja ali esta noite. O cordeiro foi imolado por todo pecador. Como pode Jeová
ver alguma outra coisa que não fosse esse cordeiro ensanguentado ali. E agora o cordeiro saiu plenamente na visão e se via que havia sido imolado. Veja bem, o cordeiro veio do trono do Pai. Pense, para chegar a esta visão, de onde veio? Veio da glória onde estava assentado. Onde estava assentado, à destra de Deus, e veio da glória para apresentar-se na visão de João. Que coisa tão gloriosa seria se nossos pensamentos tão pecaminosos pudessem ser lançados a um lado nesta noite, o suficiente como que para aceitá-lo, e ele viria da glória para dar-se a conhecer a qualquer um. O cordeiro veio da glória para interceder e agora para fazer a reivindicação sobre sua obra como redentor. Recorde, aqui estava ele antes em sua obra de mediador. Antes estava ele com sua obra de mediador. Porém agora os selos estão a ponto de serem abertos e o cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 1:8, quando havia fumaça no santuário, então já não há intercessão, porque o sacrifício tem saído e agora é um tribunal de juízo. Já não há sangue nesse tempo, porque o cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo. Que tempo? Quando ele fosse visto como leão. Recorde, ali no Antigo Testamento, que pelo tempo que o sangue não estava sobre o propiciatório, então era tribunal de juízo. Porém, se o sangue estava, então havia misericórdia. Mas quando o cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Agora, que tem sido ele? Tem sido um intercessor. Nenhuma outra pessoa, diga-me você então, de onde tiram isto de Maria poder interceder? Que pode Maria oferecer? Que pode oferecer São Francisco de Assis? Que pode oferecer Santa Cecília ou qualquer outro ser humano? João não viu a 1000 santos sair do lugar de mediação, mas viu um cordeiro que havia sido imolado e estava ensanguentado. A mim não me importa quantos santos hajam morrido, porque todos mereciam a morte, todos mereciam, como disse o ladrão na cruz, ao lado de Jesus Cristo. Nós temos pecado e merecemos isto, porém este homem nenhum mal tem feito, ele foi o único digno, e aqui vinha do lugar intercessório, e que vem fazer? Veja bem, João estava chorando. Que ia suceder agora? O ancião disse: João, não chores mais, porque aqui vem o leão, ele é o que prevaleceu. Porém, quando João olhou, ele viu um cordeiro ensanguentado que havia sido imolado. Qualquer coisa que tem sido morta está cheia de sangue, quando lhe cortem o pescoço, ou outra coisa, então está cheio de sangue.
aqui vinha este cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer seu reclame sobre a redenção. Amém. Ó irmão, não tem você desejo de distanciar-se para para um canto e chorar por um momento? Aqui vinha o cordeiro, ainda ensanguentado, ali estava João e todos os patriarcas, porém não havia nenhum que podia fazer a obra. Então saiu o cordeiro e seus dias de intercessão havia cessado. Os dias da intercessão, então é quando este anjo aparecerá. Espere até que cheguemos aos selos mesmo, e ele dirá: o tempo não será mais. Então entra a meia hora de silêncio, e notem bem as coisas que sucederão durante esta meia hora do sétimo selo, Deus permitindo. Ele agora sai do lugar de intercessão, para quê? Para fazer sua reivindicação. Ele tem feito a obra do Redentor, desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor, parente, mas ainda não havia feito sua reivindicação. Porém vem a cena para reclamar seus direitos. Vejam bem o que sucede agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em meu lugar e assim redimi-lo. Porém o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido cordeiro, o intercessor, o cordeiro ensanguentado, tem cessado. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, seja santo ainda mais. A situação agora tem terminado. Ó irmão, e então o quê? E então, e recorde, isto vem durante a sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Se nada disso aconteceu, se o cordeiro não saiu do trono para reclamar os seus direitos, nada aconteceu. Selos não foram revelados, profeta não é o anjo de Apocalipse 10:7, nada. Nada. Agora, quando ele sai do trono, ele veio diante do dono original. Irmão Vanderlei, por favor, vem aqui. O irmão Vanderlei está vindo aqui para tomar esta mensagem. O irmão Vanderlei está aqui. Ele está sentado ali? Não, ele não está sentado ali. Ele está em pé aqui. Então foi o que Jesus fez, foi o que o Cordeiro fez. Saiu do trono do Pai, do trono da intercessão, como intercessor, que por 2000 anos ele ficou ali, e veio para tomar o livro de propriedade para reclamar a sua possessão. Quer dizer, se o irmão Vanderlei estivesse orando ali, não tinha ninguém lá orando, porque ele está aqui na frente. Certo? Se ele estava pedindo, intercedendo por alguém, ele parou a intercessão, porque ele veio aqui pegar a mensagem. Certo? Então, o lugar do irmão Vanderlei ficou vazio, porque ele está aqui na frente. Então, foi exatamente, obrigado meu irmão, o que aconteceu. Veja, então, durante esse tempo, ele vem, tomou o livro, conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 10, nós vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 10,
do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Então, em Apocalipse 5, o livro está selado. Durante esse tempo, do capítulo 5 até o capítulo 10, o livro é aberto. Aí disse assim, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, não estava fechado mais, estava aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, não escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Acabou-se o tempo. Aí disse assim, no verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então, aqui, o livro está aberto. Ele pega o livro, conforme Apocalipse, a partir do versículo 8, foi pedido para João ir até o anjo e tomar o livro da mão do anjo e comer. E este mesmo livro foi dado ao 7º anjo. E este mesmo livro foi dado a você. Hoje quem come o livro é você. É a esposa quem come o livro hoje. Aí então, aqui nós vimos, ele desce à terra. E se ele desce à terra, quem está no trono? Não tinha ninguém. Agora, veja que quando ele desce à terra, ele não desce à terra como cordeiro para o mundo, porque terminou a intercessão. Ele desce como leão, porque as eras terminou. Aí, não, a era lá do céu não acabou. Opa! Quem dizeis ser este? Quem dizeis ser este? 120. 120, quem dizeis ser este? Da voz de Deus. E para o que ela finalmente se voltou? Ela se voltou para certamente. E isso é exatamente o que a igreja faz hoje. Exatamente, certamente, somos uma grande igreja, somos um grande povo, temos sido por muito tempo, toda essa coisa que eles chamam de fanatismo aqui fora, esta coisa que eles chamam de batismo do Espírito Santo, isso é bobagem, dizem eles. Veja isso, não existe isso. Certamente eu dou os dízimos, eu vou à igreja, minha mãe foi certamente Deus, mas Deus disse diferente, e é assim que vai ser, exatamente no gosto de sua palavra.
Ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isto, muito em breve, o Senhor permitindo. Veja, desta era, ou desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali. Cristo está do lado de fora, nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Vocês sabem, assim a encontramos hoje, colocando a palavra para fora, exatamente como sempre foi. Ele disse que um livro dele estava saindo para provar que esta Laodiceia acabou. Porque as eras tinham que terminar, tinham que acabar, porque se as eras não acabassem, os selos não poderiam ser revelados. Porque os selos, os mistérios seriam revelados depois que as eras denominacionais acabaram. Agora, você pode olhar que a Laodiceia política está aí. A Laodiceia política está aí. Agindo forte na igreja. Mas a Laodiceia espiritual morreu. Morreu, acabou. O irmão Branham chama de defunta florida, necrotério. Não existe mais. Isso acabou. Então, vejam só. Ele disse, no parágrafo 110, não, deixa eu ler o 107, o 106. Ele disse assim: então, se este livro de mistério é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem que ser um profeta, para que a palavra tenha onde chegar. Nenhum papa, sacerdote ou outra pessoa lhe pode receber, porque a palavra de Deus não vem aos tais. A palavra de Deus vem sempre e unicamente a um profeta. Malaquias 4, assim, o promete. E quando ele houver aparecido, terá os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos aos pais, porque a igreja se enredou tremendamente em todas estas denominações. Logo virá o terrível juízo sobre o mundo e a terra será queimada. Logo justos pisarão aos maus, aos quais serão cinzas sobre os pés durante o milênio. Agora, entendem bem. Outros têm conjecturado sobre estas coisas nas eras denominacionais. Porém, vê você, este homem tem que ser o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 ao 7. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus, porque lhe foram dados, e a ele pôs fim a todos os mistérios que deixaram sem resolver através de todas as eras denominacionais. Agora você pode ver, porque eu não falo contra meus irmãos denominacionais, o mal está no sistema denominacional. Eles não podem e não há necessidade de que façam o esforço de compreendê-lo, porque não lhes pode ser revelado. Isso é conforme a palavra. Eles conjecturaram e creram que ali estava por fé, seguiram isso, porém agora a coisa tem sido provada. Amém? Ó, que escritura. Então, às vezes até uma descaridade condenar, falar mal dos denominacionais lá fora, que eles são cegos. Mas é claro, não foi ordenados para eles verem. Não foi ordenado para eles verem. Então, eles continuarão, não somente cegos, mas mortos. Né?
Então você veja como que as pessoas, mesmo com a mensagem na mão, estão tão cegas a respeito dos acontecimentos, como nós vimos o profeta mostrando, dizendo que ele não falava mal dos irmãos nas denominações, porque não eram as pessoas, é o sistema. E veja, eles não podem, não há necessidade de que façam força para as pessoas compreenderem. Vê? Você pode mostrar, ler, falar, não tem jeito, elas não vão ver e vão dizer que isso é falso, vê? Porque não lhes pode ser revelado. Agora vejam bem, então ele, o Cordeiro, quem toma seu lugar, majestoso, quando seus santos chegam para coroar-lhe Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vê você em Apocalipse 10:6, vemos que o tempo se acaba. E quando o tempo se acaba, ele não é mais intercessor, ele é leão. Ele é juiz, ele é rei. E para ser rei tem que ser coroado. Correto? E quem o coroa são seus santos. Mas eu vou mostrar para você na mensagem que ele está coroado. Vê? Na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Ouvi, mas agora eu vejo. 209, a voz de Deus. O profeta diz assim: quantos de vocês apanham as fitas? Vocês ouviram, senhores, é esse o tempo? Nós não mostramos aquelas revistas e coisas um ano antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isto. Ali estava o Senhor Jesus, coroado, e usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1, e Daniel, juiz supremo do céu e da terra, bem ali, quando a ciência não pode nem mesmo ver isto, eles mesmos. E nos observatórios ali fora, na Universidade do Arizona e ali embaixo no México, eles estão pesquisando, têm pesquisado pelos últimos 2 anos, e ali isto lhes foi dito, isto acontecerá antes. Então veja, que quando Daniel viu aquele ancião de dias, e João viu o mesmo personagem, no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus ali andando no meio dos 7 castiçais, com seu cabelo branco como lã branca. O irmão Brana disse, João viu o mesmo que Daniel viu. O irmão Brana viu o mesmo que Daniel viu, o mesmo que João viu. O irmão Brana viu, e o mesmo que Daniel viu, e o mesmo que João viu, e o mesmo que o irmão Brana viu, nós vimos. Aleluia! Nós o vimos, porque ali, o irmão Brana está dizendo aqui, está nosso Senhor Jesus coroado, usando aquela peruca branca, como você vê na Bíblia. Aleluia! O irmão Brana disse que quando aquele cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, quando ele amontou no cavalo branco, ele era o anticristo, um espírito, porém ele tinha uma coroa e uma espada, e um arco, porém o seu arco não tinha flecha, e ele não podia ser coroado, porque era um espírito, e não pode coroar um espírito. Então, se ele está ali coroado, não é um espírito, não é uma teofania, ele está
com uma coroa de glória, porque ali ele está glorificado. Vê, ali ele está glorificado. Agora é claro, o diabo não quer que as pessoas vejam isso. Ele não quer que as pessoas vejam isso. E alguns tabernáculos até tiraram a foto da nuvem para que as pessoas não vejam isso. Mas o eleito, ou com foto ou sem foto, ele vê da mesma forma. Porque a palavra vai no coração dele. Então aqui está. Ele diz, nosso Senhor Jesus. Porque por muito tempo, não, ali é Cristo. Como que esse Cristo não é o mesmo Jesus. Lá em São Mateus capítulo 16, o que Pedro disse? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Falando para quem? Para Jesus. E o apóstolo São Pedro, em Atos no capítulo 3, e verso 16, ou 36, ele disse, saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixa eu conferir se é 3 ou é 2. Um momento só. Se é Atos capítulo 2 e verso 36, ou é Atos capítulo 3, 16. Deixa eu conferir aqui, para nós realmente estar seguros do que temos citado. Então, capítulo 2 e verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, lá está, nosso Senhor Jesus. É quem reconhece Ele como Senhor, é a esposa. Então, veja só, como ele disse, o profeta disse aqui, ele disse, agora veja bem, então ele é o Cordeiro, quem toma seu lugar majestoso, quando seus santos chegam para coroar-lhe Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vê você em Apocalipse 10, 6, vemos que o tempo acaba. Agora, irmãos, você se lembra que o irmão Brana, ele fala daquela experiência que ele teve lá na selva da África, quando ele e seu filho Billy Paul estavam acampados. Ele diz que eles não podiam dormir por causa do barulho dos animais, dos bichos gritando por todos os lados da floresta. E quando, de repente, o leão solta seu bramido através da selva, e aquilo foi ouvido de canto a canto da selva. O irmão Brana disse, naquele momento, os animais pararam, até os grilos pararam, né? Até os grilos pararam, não cantaram, não fizeram barulho. Por quê? Porque o rei estava rugindo. Por isso então, quando ele desce em Apocalipse 10, ele é o rei. Ele é o leão que veio para sussurrar, rugir para o 7º anjo aqui na terra. Por isso, o silêncio de quase meia hora não foi na terra, foi no céu, porque ele deixou tudo lá e desceu para encontrar o 7º anjo aqui na terra, porque é o que ele disse aqui. Vejam só, na mensagem intervalo, parágrafo 25, está escrito, agora recorde, o 7º anjo está sobre a terra no tempo de sua vinda. Então, ele deixou o trono, desceu, tomou o livro, desceu à terra com ele aberto, e esse leão veio rugir, porque as eras já tinham terminado.
Agora é a hora do leão. O leão estava rugindo para o sétimo anjo aqui. Silêncio no céu. E se canta aquele hino que os anjos se colocaram nos corrimões dos céus, porque viu ele descer. Para onde ele vai? Nós cantamos ou não cantamos esse hino? Para onde ele vai? Ele está vindo encontrar o sétimo anjo. Agora dizer, veja, não, irmão, não se preocupe não. Na vinda do Senhor, quando Jesus vier arrebatar a igreja, o irmão Branham vai estar na terra. Mas ele vai estar pregando? Porque João estava pregando. Quando veio o Messias, João estava pregando. O irmão Branham vai estar pregando então depois da ressurreição. Quem vai se converter? Quem que vai se converter depois da ressurreição? Se é da maneira que eles esperam, que eles creem. Não, irmãos. Não, nós não temos que ir pelo que disse o homem. Nós temos que ir pelo que disse o profeta e conhecendo a história do começo até o final. Conhecendo a história do começo até o final. Então, dentro das eras, João viu ele como cordeiro, intercedendo. Mas, como leão, ele desceu, porque as eras já haviam terminado. E agora vejam só, eu quero ler para você, mudou Deus o seu parecer? Que irmão Branham disse que Jesus foi o Filho de Deus intercedendo nas eras. Veja, mudou Deus seu parecer, 177. 177, a voz de Deus. Deixa eu encontrar aqui. 177. Ele disse assim: mas agora, ele no decorrer das eras da igreja, agora ele tem sido Filho de Deus. No decorrer das eras da igreja, ele tem sido Filho de Deus, Espírito Santo intercedendo. No milênio ele será filho de Davi, sentado no trono de Davi. Mas neste meio tempo nós verificamos pelas Escrituras que ele está para se revelar novamente como Filho do homem, um profeta. E é o que tem acontecido. E tantas Escrituras que nós temos quando o Filho do homem vier, quando o Filho do homem se manifestar. E agora, a Escritura cumprida, nós vamos deixar isso de lado e vamos apenas seguir o que o homem diz? Não. Vamos ficar com o que Deus diz. Porque a boca de Deus é o seu profeta. Aí então, veja só. Aí ele diz assim: note que este cordeiro tem 7 chifres. E chifre significa poder para este animal. Também ele foi o animal, porque diz que tomou o livro da destra do que estava sobre o trono. Tem uma coisa escrita aqui: quando João viu este cordeiro, parecia que havia sido imolado, porque estava ensanguentado. Ele veio da eternidade e cessou de ser o mediador. Então, ore você a Maria quantas vezes quiser. Não houve nenhum homem na terra, nem ninguém, em nenhuma outra parte, que pudesse tomar esse livro. Até João se pôs a chorar por causa dessa situação. Oh, amigo católico, não podes ver isto? Não perca tempo orando a uma pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador. Ele é o que se apresentou. Agora, que fez? Tem estado intercedendo até que seu sangue tem feito a expiação por cada pessoa. E agora o Cordeiro
conhece o que está escrito no livro, ele conheceu desde antes da fundação do mundo que seus nomes estavam escritos ali. E ele tem estado ali fazendo obras de intercessor, até que todos os que estão escritos no livro haja sido redimidos, e nisso a obra esteja completa. E ele tem terminado sua obra de redentor parente. A obra do parente foi de dar testemunho antes os anciões, e vocês se recordam de nosso estudo, como sucedeu com Boaz, que tirou os sapatos e as outras coisas que fez. Tudo isto ele já o tem feito. Agora vem para levar a sua esposa, vem como rei buscar sua rainha, vem. Nesse livro está o segredo de todas estas coisas, e envolto em 7 selos, ó irmãos, os 7 selos esperando sua vinda. Veja bem, vamos estudar este símbolo, são apenas 9 da noite, ainda nos restam mais 3 horas. Satanás segue me respeitando, me repetindo que esta gente está cansada. Assim é, porém, todas as maneiras vamos ver estas coisas. Vou ler só isso aqui. Os 7 chifres foram as 7 igrejas, foram as 7 eras da igreja, porque foram a proteção do Cordeiro. Sobre a terra, ele protegeu seus direitos com um grupo de decretados por Deus, os quais foram chifres no Cordeiro. Os 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Olhos são 7 videntes. Tem tempo para verem umas escrituras? Veja o que diz Zacarias. Não quero reter-lhes muito tempo, porém tampouco quero que isto lhes passe por alto. Que há de mais importância que isto? Não há nada mais importante para uma pessoa que a vida eterna. E temos que captar isto e estarmos seguros disto. Esta tarde, quando vi isto aqui na palavra, eu estava tão alegre, regozijando, e não sei se anotei bem ou não. Parece que é 89, porém não pode ser, tem que ser do 8 ao 9. Vamos ler Zacarias, e ele lê Zacarias aqui, mas se você quiser ler em casa, você leia Zacarias capítulo 3, do 8 e 9, e também 4 e 10, para você que está anotando. Então agora, no primeiro selo, vejam só, no primeiro selo, ele disse aqui, deixa eu ler isso aqui para você. Primeiro selo, 51, ele disse assim, ó, 51, primeiro selo, essa também aqui que é de Geó, ele disse assim, ó, agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Ele era o mediador entre isto. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário, está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o livro. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo chamaram de leão. Este é rei,
ele não é o mediador então. Por quê? Porque a sua obra de mediação terminou, porque agora ele é rei, ele tomou o livro, quando na verdade Mombrana mostra nesta abertura dos selos. Quer dizer, se ele continua no trono, os selos não foram revelados, coisa nenhuma. Vê? Não foi revelado coisa nenhuma, Mombrana tem que vir, então vocês têm que pregar a ressurreição isolada de Mombrana. Vê? Então, ou nós mostramos a sinceridade nossa naquilo que nós cremos e paguemos o preço para ganhar ou para perder, nós vamos até o final. Porque se Deus não fica ser uma testemunha na terra, Deus vai manter alguém aqui. Vê? Deus vai conservar alguém aqui parado por essa verdade, porque eles creem que a abertura dos 7 selos é, na verdade, a conclusão de todas as coisas, e o profeta diz que o 7º selo é a consumação de todas as coisas. Vê? Ele disse quando Jesus disse lá no Calvário, está tudo consumado. Mombrana disse, porém, somente acerca que ele pagou o preço pela nossa redenção. Mas quando ele vem agora, com a abertura dos selos, pega o livro, desce à terra para mostrar, para revelar estas coisas para o 7º anjo, então quando isso acontece, então aqui é onde que nós vimos que ele parou. Ele não é intercessor, porque os selos foram abertos. A obra foi consumada com a revelação deste 7º selo. Consumou, porque ele desceu para reclamar sua possessão. Tudo que é dele foi reclamado. O diabo não tem mais como te enganar. O diabo não tem como mais fazer com que você volte atrás. Porque você já é uma obra consumada de Deus. Eu não sei se os parágrafos aqui batem desta a voz de Deus e com Geor, que é o que eu tenho. Deixa eu ver. O parágrafo não bate. Não bate. É o 194 de Geor, que o Mombrana fala que o engano foi nas eras. Então agora os selos foram revelados. Então se os selos foram revelados, aí então não tem mais engano agora para o eleito. Ainda que ele nesse tempo se manifestasse, se ele manifestasse idêntico ao Espírito de Deus, ele não teria como enganar o eleito, porque é impossível que o eleito seja enganado. É impossível que ele seja enganado, porque a abertura dos selos trouxe toda a verdade de Deus diante de nós. E com esta verdade não tem como alguém nos enganar, porque a verdade de Deus é a luz para a hora. Está aqui. Está aqui. 194 GO. Ele disse, porém agora que os selos estão abertos, o Espírito de verdade nos dirige para a palavra. Aquilo explica porque todos os enganos foram cometidos através das eras. Porque antes os selos não estavam abertos. Isto não estava revelado. É verdade, disse ele. Então os enganos foram cometidos nas eras. Porém agora não. Agora é a verdade. A pessoa vai pecar agora voluntariamente. Voluntariamente. Porque pecado é incredulidade. Ele vai dizer, eu não creio nisso,
isso é ismo, isso é isso é aquilo, ele está pecando voluntariamente, não é por ignorância, não, é voluntário. E Paulo disse, para quem peca voluntariamente, não resta mais sacrifício. Não resta mais sacrifício para quem peca voluntariamente. E quem está rejeitando estas coisas hoje, não é ignorante. Porque os verdadeiros blasfemos não está lá fora, está dentro da própria mensagem, com a mensagem na mão. E blasfemando, chamando o que é verdadeiro de falso. É o que o irmão Brana fala. Quando perguntaram para ele, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele diz, é chamar o que é de Deus, do diabo. Então, deixa eu ler agora, no primeiro selo 61, nós já estamos terminando. 61, primeiro selo 61. Olha o que ele disse. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Foi revelado ou não foi? Nós cremos que foi revelado. Então, se foi revelado, ele deixou o lugar de intercessão. Agora, isto é Apocalipse 5. Agora, ele toma o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com selos, e rompe-os e declara, veja, no fim da era. Agora, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado. E ele disse que as eras denominacionais terminaram porque os selos seriam revelados depois que terminasse as eras denominacionais. Pois bem, então é tanto que nós temos aqui, neste gráfico das 7 eras da igreja, veja só, quando o profeta pregou esta mensagem, a era de Laodiceia, vejam só, aqui está. Ele tinha pregado as eras da igreja, ele tinha desenhado no quadro negro da igreja as 7 eras da igreja. Ele colocou um pouquinho de luz, um pouquinho de branco ali na era de Laodiceia, porque ele disse, eu cria que havia alguns eleitos ainda para serem levantados. Mas ele diz, quando Deus a desenhou, não havia nenhuma luz. Nenhuma luz. Por quê? Porque a revelação dos selos provou que eles haviam sido redimidos e reclamados. Porque o livro, então, estava aberto pelo Cordeiro, ele abriu. Agora veja que aqui, neste desenho, não tem 7 eras. Só tem 6. Porque a 7ª sumiu. De tão escura que ela desapareceu. Agora, então, quem está na era lá do céu sumiu também com ela, ué. Sumiu também com ela. Entrou nas trevas totais com ela. Porque aqui ela não aparece. E não é só nessa mensagem que o Mombrana mostra isso. Não é só nesta. Na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, você vê esse mesmo gráfico. Está lá. Então, não tem nada que fazer mais com Laodiceia. Isso acabou. Nem existe mais. Está fora da lembrança de Deus. Agora, os que saíram, que atenderam a voz do anjo de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, esses na verdade vivem, porque a vida de Deus entrou neles. E o profeta disse que estava alegre, estava feliz, porque o dia nosso, o dia ver nosso chegou.
porque nós recebemos a vida de Deus. Irmãos, tem muita coisa aqui para nós lermos. Nós temos que mostrar para vocês onde está o trono de Deus hoje, o que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Nós vamos mostrar o que é o sangue de Jesus Cristo, porque tem muita gente pensando que existe uma química lá em cima no céu ainda, mas o irmão Brana vai mostrar para nós que o sangue não está no céu, o sangue está na terra, o sangue está na terra. Então, assim sendo, veja o que tem acontecido com esta revelação desses 7 selos, com a abertura e revelação desses mistérios. Nós não podemos ficar babacando por aí, não, nós temos que estar estabelecido, seguro que essas coisas são verdades, porque saiu da boca de seu profeta, e ele nos falou a verdade, e sendo a verdade, nós podemos dizer amém, porque é a palavra. Assim então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça do Senhor mantenha-nos sempre confiantes no poder deste sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o qual ele pagou o preço, mas ele não tinha redimido. Mas quando chega agora, pela mensagem de Malaquias 4, pelo anjo de Apocalipse 10:7, a abertura deste livro, esses selos, os mistérios são revelados, então tudo está apresentado, mostrado para os verdadeiros eleitos. Então, por isso então João disse: quem é de Deus não peca, porque a semente de Deus está nele, e a semente de Deus é a vida de Deus, e a vida de Deus é o Espírito Santo em você. Então você não pode morrer, porque você não peca. Então, assim sendo, não há pecado. Por que o Cordeiro tinha que permanecer? Tem que estar no trono intercedendo hoje ainda. Por quê? Se o irmão Brana disse que Deus olha para você e não vê pecado. Ele estava intercedendo por quem estava no pecado. Mas quando ele vem, pagou o preço da redenção, vem agora reclama, então nós vamos saber onde está a intercessão. Porque o trono de misericórdia mudou. Você pode ver que o trono de misericórdia mudou de Lutero para Wesley, de Wesley para os pentecostais, e agora, onde está o trono de misericórdia? Certo? Onde está ele? O propiciatório, onde estava? O propiciatório é onde há sangue. No propiciatório tem que ter sangue, para manter a misericórdia. Então, veja só, se o propiciatório tem que ter sangue, nós vamos mostrar para vocês o que é o sangue hoje. O que é o sangue hoje. Porque foi o mesmo sangue através das eras. Então, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, por meio de sua graça, e que o Espírito do Senhor vivifique estas verdades em nossas almas, pelo seu Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Irmão Walter, por favor. Irmão Emerson, notifica a sua ausência. A irmã Andréia notifica a sua ausência. O irmão Patrick, por motivo de viagem. Era para me avisar da irmã Andréia e eu esqueci. E então, que Deus abençoe esses irmãos que não puderam vir. Que o Senhor faça suas almas abençoadas pela palavra que nós ouvimos nesta manhã. E vamos dar sequência, porque vocês precisam saber onde está o sangue e o que é o sangue. Onde é o trono, onde está o trono e o que é o trono. Então, vamos mostrar o que é o reino de Deus e onde está o reino de Deus. Temos que mostrar a manifestação dos filhos de Deus. Porque tem pregador aí ainda chorando, para que se manifeste os filhos de Deus. Mas lembre, irmãos, que Jesus disse: a luz tudo manifesta.
Se a luz manifestou os filhos das trevas, oh, aleluia, Deus te abençoe, você já captou, aleluia, glórias ao Senhor. Vamos orar, louvado seja Deus. Agradecendo ao Senhor, Pai, pela manifestação dos filhos de Deus nesta hora. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta porção do maná escondido nesta manhã. O maná revelado agora, Senhor, para os teus filhos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, e cremos que a misericórdia do Senhor está com cada um que adentrou por estas portas, Senhor. Será revigorado certamente, Pai. Já foi abençoado, já foi curado pelo Senhor, já foi restaurado, Senhor. Estamos agradecidos a Ti, Pai, e rogamos que o Senhor leve os Teus filhos em paz para os seus lares, Senhor. E lhes conceda um bom fim de tarde, Senhor, guardados pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos louvores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo, meio, fim. As hostes celestiais prostradas o adoram. Ele morreu por nós.
encontrar aquele que se arrepender. Ele é a luz que liberta os corações. Quem nele confia, a luz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Amém. Eu quero agradecer a irmã que providenciou aí o parágrafo da mensagem Casamento e Divórcio 194. Ela conseguiu, Deus abençoe. E lembrar também que nós recebemos mais uma mensagem pregada pelo profeta de Deus, fé testada pelo tempo. O que nós falamos no princípio, quando a pessoa diz: eu não vejo nada, é só euforia. Mas provou que não é euforia, porque todo esse tempo a nossa fé tem sido testada e nós não temos voltado atrás, estamos avançando, estamos prosseguindo. Então, essa mensagem está à disposição, vocês podem adquiri-la aí na sala de literatura, certo? Fé testada pelo tempo. Então você tem uma fé que tem sido testada pelo tempo, mas essa fé sua é aquela que Pedro disse, que é mais preciosa do que o ouro que perece, porque você tem aquela fé que ele também disse aos irmãos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Deus vos abençoe. Está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe seu irmão, sua irmã, e até a próxima, se Deus quiser. Aleluia. Deus abençoe o futuro neto do irmão Francisco, né? Irmã Maria, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus Cristo. Pegue uma literatura aí para ele ler, né? Assim, amados, Deus seja com cada um de vocês. Fé testada pelo tempo. Domingo estaremos aqui a partir das 8h30 e a nossa transmissão às 9 horas. Quinta-feira às 19 horas, oração. Nossos irmãos, nossos internautas, Deus os abençoe. Volte a estar conosco na quinta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.